Prezados alunos, boa noite. É um prazer revê-los novamente, reencontrá-los, essa é a palavra mais correta. Tudo bom, Guilherme? Como é que estás? Firme? Boa noite para você também. Quem mais está presente aqui? Deixa eu ver. Boa noite. Boa noite. Sofia. Boa noite, Sofia. Tudo bem? Bom, vamos conversando à medida em que a aula vai passando. Pessoal, vamos em primeiro lugar, e já estamos no final das nossas matérias, dos nossos temas. Eu estou, na verdade, estruturando esta aula como talvez a penúltima aula, né? Antes da última aula, que será semana que vem, depois já temos prova, onde eu vou aproveitar o ensejo também para trazer algumas inovações do direito internacional, mas em seguida já a prova especial e lá se foi o semestre novamente. Bom, pessoal, na última aula nós falamos sobre a integração regional e sobre os sistemas que gravitam no mundo a título de blocos regionais de integração. De uma maneira bastante sintética, nós falamos que estes blocos de integração regional são a espécie típica do sistema de globalização internacional. A globalização internacional, que pressupõe, acima de tudo, a aproximação dos Estados, visando o atendimento de seus objetivos básicos, evidentemente não pode ser estruturado dentro de um só sistema, porque sistemas que se criam... Boa noite, Ana. Os sistemas que se criam... Boa noite. Os sistemas que se criam a partir de uma só estrutura, de uma só realidade, na verdade, vinculam a ideia de que, em muitos termos, estes sistemas dão errado, porque, na verdade, aquele sistema não era adaptável àquele momento político, àquele momento social, àquele momento jurídico de um determinado ou de determinados estados. Nós vimos, portanto, que os sistemas de integração regional eles obedecem uma certa escala de desenvolvimento. E esta escala de desenvolvimento se estabelece também através de zonas de importância, zonas estas que vão sendo estruturadas à medida do interesse das partes. Aqui, quando falo de partes, estou falando, obviamente, de estados. Ora, evidentemente também que um Estado pobre, incapacitado, ou que não tem as mínimas condições de competitividade internacional, tenha alguma facilidade em estruturar um sistema de integração regional, a não ser que essa integração seja feita a partir da adoção de vários outros sujeitos de direito internacional, tais como estados potencialmente mais fortes, que podem dar àquele estado que tem uma situação estruturada de dificuldades sobre toda a ótica. Nós, evidentemente, temos que configurar a ele, dar-lhe as condições necessárias para que ele possa competir de algum modo. A melhor forma de competir é através dos níveis de cooperação entre Estados. A cooperação entre Estados, vejam bem, ela se estrutura, então, exatamente naquela linearidade de estabelecer-se a regra básica que vai ser a condução da política jurídica daqueles estados. E nós vimos exatamente que essa política dita jurídica nos oferece duas modalidades de integração regional. A primeira, menos ambiciosa e mais
conhecida por todos é o sistema intergovernamental. Por certo que o sistema intergovernamental se mostra mais adequado à medida em que ele é uma experiência comum do direito internacional público, onde, todos vocês também já sabem, nós criamos uma estrutura assemelhada ao Estado, ou a fórmula de administração de um Estado, né? Fixando, então, a ideia de que a reunião destes Estados vai ser estabelecida por uma espécie de condomínio entre eles, um condomínio que vai ser estruturado através da cooperação dos mais fortes dirigida aos mais fracos. Os mais fortes, evidentemente, irão contemplar, né, todos os itens necessários para a ajuda e para a colaboração frente aos pequenos estados. Assim sendo, quando se fala no bloco, nós vamos ver, por exemplo, que 2, 3, 4 estados são grandes e que 6 deles, que estão ali incorporados, são mais fracos. E, por isso, recebem um maior nível de atenção e de colaboração e de cooperação dos mais fortes. Então, vejam, nós também não podemos imaginar que este sistema, que nós vamos denominar de intergovernamental, seja a melhor experiência do mundo a nível de integração. Porque ele, na verdade, imita o sistema regular das relações entre Estados. Ou seja, chefes de Estados que negociam acordos entre si, certo? E que estabelecem regras de conduta entre si. Vejam que todas as regras de natureza intergovernamental são, por evidência, regras de direito internacional público. Sendo regras de direito internacional público, elas serão estruturadas a partir de um tratado constitutivo. Um tratado que vai regulamentar os seus direitos e as suas obrigações. Assim sendo, no sistema de integração regional, basicamente, a primeira das experiências que se faz é no setor econômico. Por quê? Porque o setor econômico é sensível à necessidade de se estruturar um bloco econômico que tenha possibilidade de discutir e conduzir suas políticas diante dos grandes estados, diante de grandes blocos econômicos. Por exemplo, uma política econômica feita com os Estados Unidos, que, como uma supernação, a maior potência internacional, sob o aspecto financeiro e sob o aspecto militar, né, ela contempla, ela se estrutura dentro de uma excepcional oportunidade de auxílio. Por outro lado, né, nós vamos verificar que também essas negociações se fazem diante dos mercados internacionais mais potentes, como, por exemplo, o que nós vamos analisar, a União Europeia. Assim sendo, o sistema intergovernamental faz o quê? Os estados se reúnem, deliberam uma determinada política, vamos imaginar, tarifa zero. Ou seja, todos os produtos que rodam dentro daquele bloco, entre aqueles estados, estará determinada a não possuir nenhuma barreira de impedimento, nenhuma barreira de truncamento, de não evolução. Ou seja, o objetivo da tarifa zero, que nós vamos chamar depois de zona de livre comércio, é exatamente evitar que, dentre os membros de uma integração, entre estes estados que se integraram, se estabeleça uma competitividade entre eles. Não é este o objetivo. O objetivo é aqueles maiores, repito,
que têm mais poderio de natureza econômica e de barganha internacional, poderem conduzir os mais fracos conjuntamente com as suas políticas para, então, negociar, né, as suas negociações, para estabelecer as suas negociações dentro de um sistema bem mais amplo do que aquele. A tarifa zero, então, vai ser o objetivo daquele grupo econômico. Ou seja, entre eles estará vedada toda forma de barreira comercial que possa, eventualmente, reduzir ou tornar indevida uma fórmula de crescimento dos seus próprios desenvolvimentos. Ora, muito bem, o sistema intergovernamental, portanto, estabelece o seguinte parâmetro. Primeiro, os chefes de Estado se reuniram, tomaram esta posição entre si, certo? Esta posição entre os, vamos imaginar, 10 estados, ela é objetivamente convincente entre todos, todos concordam com a política, e a partir daí se estabelece um tratado internacional. E este tratado vai ter que ser devidamente incorporado ou recepcionado pelos estados, pelo contexto do direito interno desses estados, através dos seus próprios congressos ou parlamentos. É como o direito internacional, é a mesma coisa. O sistema das organizações internacionais clássicas é também nesse sentido. Se estabelece um acordo, o acordo é projetado para os estados que o fizeram, e lá dentro vão ser devidamente costurados como lei interna, tornando-se eficaz não só internamente, mas imediatamente após, também internacionalmente. Então, o que temos como elemento de fundo? Nós temos que todos estes acordos internacionais, certo? Feitos sobre a ordem intergovernamental, é basicamente um tratado feito que vai ser recepcionado pela ordem interna de todos os estados e que, ad futurum, adiante, depois da promulgação, será devidamente promulgado para efeitos de ratificação. Ora, se eu crio um sistema chamado intergovernamental, e aí aqui eu dou o exemplo do Mercosul, que é um sistema onde vamos pegar os 4 chefes de Estado que conhecemos: chefe de Estado brasileiro, uruguaio, paraguaio e argentino. Né? Ora, estes chefes de Estado resolvem que o objetivo a ser perseguido por eles seria uma outra zona, um pouco superior à zona de livre comércio, que é a chamada zona de mercado comum. Daí vem o nome Mercosul, Mercado Comum do Sul. A zona do mercado comum é uma aspiração mais ampla do que só o livre comércio. Até porque, para se atingir um mercado comum, nós temos que afastar a ideia da intergovernabilidade. Nós não podemos formar um sistema de mercado comum, e depois eu explico, através de normas que dependam da anuência dos respectivos congressos nacionais. Ou seja, o sistema intergovernamental, todos os chefes de Estado que o fizeram comandam. É como se fosse um condomínio. Se administra o sistema por condomínio. E quando se administra esse sistema em condomínio, sendo que de tantos em tantos anos um síndico vai ser designado, e o síndico a ser designado, no caso, é um desses 4 chefes de Estado, né, que vão rotativamente estar na presidência do bloco econômico, né, e estes, por sua vez, vejam bem, vão ter que levar a sua decisão ao Congresso Nacional do seu país, que vai ou não aprovar aquele tratado ou aquele acordo
que aqueles chefes de Estado fizeram. Vejam, a ideia é de que aquele acordo, então, não é um acordo que parte do sistema do bloco, que nasceu, ainda que de fato, do bloco, mas que só não, por exemplo, foi devidamente adaptado ou aceito porque um dos Estados-membros negou a sua vigência internamente. Ou seja, o Congresso Nacional vai dizer não é este acordo. Mas o acordo é do Mercosul, um órgão que, a princípio, deveria estar acima dos Estados. Mas o sistema intergovernamental não tem essa especificação. Por quê? Porque o sistema intergovernamental não determina que o órgão integratório tenha autonomia, tenha independência, possa deliberar por si só. Então, vejam, na verdade, é um sistema bastante híbrido em termos de decisões. As decisões, em geral, até quanto maior o número de Estados-membros é pior, em geral, um acordo entre todos os Estados vai demandar aprovação por todos os congressos nacionais. E vejam que isso pode demorar muitos anos até. Pode ser rápido? Pode, mas pode demorar muitos anos. Então, o que nós estamos percebendo é que o sistema de incorporação, o sistema denominado de intergovernamental, é um sistema que, em princípio, até pode funcionar quando se trata de um mero e exclusivo acordo econômico entre os Estados. Ok? Alguma pergunta? Mas eu falei que existem dois sistemas. O primeiro, então, intergovernamental, e o segundo, o sistema, e aqui está o objeto da nossa maior atenção, o sistema chamado de supranacional, onde vigora o princípio da supranacionalidade. Aqui neste sistema, nós temos uma outra evidência. O sistema supranacional, ele, como organismo criado para unificar todos os estados que ajustaram aquele acordo, ele, por si só, delibera as políticas econômicas internas, mas também delibera outras matérias, e não só econômica. Ele, por exemplo, delibera acerca de questões sociais, de questões culturais, de questões envolvendo a livre circulação de pessoas, a livre circulação de bens, a livre circulação de serviços e assim por diante. Por isto é que não se pode criar um mercado comum na forma do sistema intergovernamental, porque isso iria depender de todos os estados aprovarem em seus congressos respectivos a aprovação daquelas resoluções. E vejam que aqui no contexto de um mercado comum, que é onde eu estou querendo chegar, no mercado comum nós estamos diante de uma outra realidade. Nós não somos mais um mero acordo de natureza econômica. Nós já somos um acordo de natureza que se espraia por todas as zonas de atividades humanas. Na verdade, o que se faz? A gente varre as fronteiras entre os estados. Imaginem se o Mercosul, os estados estão ali aproximados, aqui o Uruguai, aqui o Brasil, aqui a Argentina e aqui o Paraguai. Se nós excluirmos todas as fronteiras territoriais, ou seja, aquilo ali é tudo um só estado. É claro que vai ser mantida a nacionalidade de todos os agentes, mas para efeitos mercadológicos e sociais, o mercado comum é um grande país cujo mercado é comum. E que mercado é este? O mercado de mercadorias, propriamente ditas, o mercado da prestação de serviços, o mercado da circulação de dinheiro, o mercado dos serviços, etc., etc. e tal. Então, vejam, um sistema que cria esta abertura, que diz o seguinte:
ao menos por enquanto empiricamente. O brasileiro pode ir para a Argentina, Uruguai ou Paraguai livremente, porque ele estaria como em seu próprio estado, ele está livre de barreiras alfandegárias, aduaneiras. Estes estados entre si comungam de um direito comum, que está acima do seu direito nacional. Este direito comum é o chamado direito supranacional, acima dos estados, acima das nacionalidades. Ora, se o direito é comum, todos os sistemas que envolvem este sistema, desculpe, todos os sistemas que envolvem este projeto, será também comum. Assim sendo, se eu posso transitar por todos estes 4 países livremente, sem necessidade de me apresentar em região de fronteira, sem necessidade de fiscalização, certo? Podendo usar livremente a minha moeda nacional em qualquer dos 4 países, assim como eles podem usar livremente as suas moedas nos 4 países, cujos produtos que são aqui fabricados dentro da estrutura do bloco, certo? São produtos que vão e voltam entre os países sem nenhuma taxa de importação, sem nenhuma taxa de exportação. Eles reduzem consideravelmente o preço final do produto, por exemplo, a alíquota zero. Não há nenhum complemento de natureza tributária, fiscal, que venha se interceder dentro do próprio sistema. Os produtos se tornam mais baratos. Outra, os serviços. Ora, a unificação dos serviços vai exigir, por exemplo, que esses serviços sejam, em primeiro lugar, necessários para o bloco. Por exemplo, nós temos lá o Banco Social Argentino, como aqui temos o Banco Itaú. Quando falamos destes bancos, são 2 experiências privadas, né, cada uma dentro do seu país. Essas experiências criadas dentro destes países, ainda que sejam particulares e de propriedade de cidadãos que residem no Mercosul, estes bancos também estão liberados em todos os países. Eles podem se constituir livremente, como um banco Itaú se constitui no Brasil, como um banco argentino se institui na Argentina. Eles podem ir para o Paraguai, eles podem ir para o Uruguai. Nós poderíamos falar mais, as universidades. As universidades não deixam de ser serviço, e é um serviço ou uma prestação de serviço educacional. Essa prestação de serviço educacional, né, na verdade, poderia se ensejar a criação de faculdades argentinas no Brasil, uma PUC eventual lá no Paraguai e assim por diante, sem nenhuma oposição a não ser o respeito pelas normas do Mercosul. Ou seja, aquelas normas que estão acima dos estados. Então, vejam, o sistema supranacional só foi atingido até hoje por um único bloco econômico. Porque, além do mercado comum, eles ainda subiram mais um degrau. E este último degrau é a união política, monetária e econômica. Aí sim se tornaram praticamente um só Estado. Imaginem a Europa. Né? Imaginem também aquilo que várias vezes eu falo a vocês e vou repetir. Na União Europeia, hoje temos 27 estados que estão reunidos na União. Vocês sabem que esses 27 estados correspondem a 25 línguas diferentes. E vejam, estas 25 línguas diferentes, diante da integração ocorrida como União, fez com que todas as línguas sejam oficiais da União Europeia. Ou seja, não há uma língua só para todos. Todos podem usar a sua própria língua e ela também tem critério de validade e existência jurídica independente. A resposta de alguma indagação que eu faça
por exemplo, em húngaro, né, evidentemente tem que ser respondida em húngaro, pelo sistema da supranacionalidade. Além disso, vejam que este povo transita dentro da Europa de maneira livre. Se você, por exemplo, tem uma experiência de ter viajado à Europa nos últimos anos, eu acredito até que pela idade de vocês isso já estava implantado, com certeza, vocês vão verificar o quê? Vão verificar que na Europa a abertura se dá dentro desse território todo, que são esses 28 estados, 27 estados, em véspera de 30, hein? Tem 28, 29, 30, 3 postulantes, inclusive a Turquia, né? Então, vejam, nós temos uma defecção, que é o caso do Brexit. Já ouviram falar bastante sobre Brexit? Não falaram? Não ouviram? Que é um Estado que está saindo fora da União. Pela primeira vez, um Estado desiste. Por que será que ele desistiu? O que não lhe agradou? À medida em que a União Europeia é tão formidável, é tão atrativa, tem uma moeda altamente valorosa, o euro vale mais que o dólar. Porque na Inglaterra nós temos a moeda, sim, mais valiosa do mundo do que o próprio euro, que é a libra esterlina. E isto sempre doeu no coração dos britânicos, que alegam também o sistema da realeza britânica, porque o rei não pode se subjugar a órgãos a quem estaria submetido, porque ele tem poder soberano. E por isto, durante muito tempo, as políticas criadas na Inglaterra afastaram certos pressupostos da União, como, por exemplo, a criação de uma moeda só. O euro. A Inglaterra nunca assumiu o euro. Quando eu falo Inglaterra, estou falando de Reino Unido, né, pessoal? Nunca assumiu o euro. Porque ele tem a moeda mais vantajosa do mundo. Por que ele vai trocar para uma moeda menos vantajosa, em princípio, até hoje? Vejam, mas tem estados que também tinham uma moeda tão valiosa quanto hoje é o euro, como o marco alemão, né? E o franco francês, né? Que aliado a outras moedas, cada um tinha sua moeda, hoje todos se unificaram também pelo fator monetário. Ora, todos desfrutam a mesma moeda, portanto, não há variação cambial que lhes possa determinar a perda de dinheiro. Vocês sabem o que é variação cambial, né, pessoal? A variação cambial é aquela que incide sobre uma determinada moeda e corrói seu poder de compra, né? Vamos ver o caso do Brasil. O Brasil hoje tem uma moeda que vale, cujo valor corresponde a, deixa eu ver, seria R$ 25, né? R$ 25 seriam 5 pesos, 5 dólares, etc. E tal. A desvalorização da moeda brasileira, fez com que, para que nós possamos comprar $1, nós precisamos de R$ 5. Ou seja, o ideal é que todo mundo tivesse 1 por 1, né? $1 compra R$ 1. E vejam, exatamente para evitar esse tipo de questões, e haviam muitas moedas envolvidas, isso determinaria uma quebra da unificação, porque algumas moedas iriam se desvalorizar, outras se valorizar menos. Para evitar isso, criou-se uma só moeda. Os serviços são livres em toda a Europa. Você trabalha em qualquer estado europeu livremente. Você tem alguns sistemas ainda condicionados à estrutura do direito interno. Por exemplo, a questão do casamento, ainda que entre estrangeiros. A figura do casamento é a figura que determina-se como uma regra de direito interno. O direito de família, que abriga o Instituto do Casamento, é de direito interno. E isto a União Europeia não assume. A União Europeia só assume aquilo que é de interesse
da unificação de Estados. Ora, esta unificação, então, faz com que a matéria envolvendo o casamento só tenha uma possibilidade de ser contestada, quando dois sujeitos de nacionalidades diversas, dentro da União, formalizarem o seu casamento. E isto quer dizer que aí estão submetidos às regras do direito supranacional. E é sobre ela que eles vão exercer as suas decisões. Bom, pessoal, eu estou aqui fazendo uma visão panorâmica de que nós falamos já na aula anterior, para agora tratarmos de um assunto mais específico. Na verdade, dois assuntos, um hoje e outro na semana que vem. O primeiro assunto é sobre o Mercosul. Vamos começar com o Mercosul. Bom, o Mercosul, como todos conhecemos, é uma união de integração regional. Esta união de integração regional se estrutura dentro da base da intergovernabilidade. Ou seja, não há um órgão centralizador de administração do grupo. Embora exista um órgão central, ele não administra todo o grupo, porque as decisões só serão tomadas, estou repetindo aqui já, no momento em que o Congresso Nacional desses 4 estados disserem que concordam com aquela decisão. Certo? Então, vejam, a falta de autonomia do grupo fez com que, exatamente, não se evidencie um grande futuro para o Mercosul. Porque se ele quer ser um mercado comum, e para isso ele tem que passar pela zona de tarifas preferenciais, ele tem que passar pela zona de livre comércio, ele tem que perpassar pela zona de mercado comum. Momento em que chegam a este desiderato. Ora, vejam bem, quando se estrutura toda a manifestação desta tendência, nós vamos verificar que o Mercosul muitas vezes é tratado com certo menosprezo. Exatamente por quê? Porque há uma assimetria estrutural que impede que o Mercosul funcione. Vamos ver quem são os membros. Brasil e Argentina, os 2 membros mais fortes do sistema. Economicamente, apesar de todas as diferenças, as dificuldades, Brasil e Argentina são os 2 mais fortes membros do Mercosul. Aliás, o Brasil acima da Argentina já. Em compensação, nós temos outros 2 que são os países que reputaríamos de pobres, ou que necessitam de amparo desses maiores, que é o Uruguai e o Paraguai. Aqui nós temos uma dificuldade estrutural muito grande. A diferença institucional entre esses países é muito grande. Essa assimetria não permite integração imediata. Esta assimetria faz com que não se atinjam os interesses comuns que eles defendem. Por exemplo, eu vou criar um sistema de tarifa zero no Mercosul. O Brasil adota, a Argentina adota, eventualmente o Uruguai adota com dificuldades, o Paraguai não vai conseguir tornar os produtos todos vinculados à tarifa zero, porque ele precisa daqueles recursos que estão sendo tirados. Ora, evidentemente que no momento em que há essa simetria, já estamos diante de uma ideia. Este tipo de acordo não vai vingar. E óbvio que dizem que nós já ultrapassamos este caminho. Na verdade, nada disso. Eu vou dizer a vocês o seguinte, o Mercosul foi criado através do Tratado de... Quem é que sabe? O Tratado de... Tema de vestibular, hein, pessoal? De Assunção. Tratado de Assunção, de 1991, certo? O Tratado de Assunção realmente é uma experiência de integração regional bastante exígua em termos de contexto.
embora ele tenha uma pretensão muito alta, ele, evidentemente, isso já se sabia, iria amargar uma grande dificuldade na hora da comparatividade entre os Estados-membros. Ora, na verdade, este Mercosul iniciou por um acordo bilateral entre Brasil e Argentina, os dois que mais se aproximavam. Mas imediatamente veio um pedido do Uruguai e depois do Paraguai no sentido de se agregarem esses interesses. E os dois países acharam simpática a ideia de que se agrupassem, então, também estes dois outros membros, embora advertidos das dificuldades que queria representar. Assim sendo, nós temos que o Mercosul nasce do Tratado de Assunção e teve como objetivo, em primeiro lugar, a vontade política de governantes nossos. Mais precisamente, o presidente brasileiro e o presidente argentino. Os dois se negociaram, estruturaram, montaram e estabeleceram as diretrizes básicas deste acordo de integração. Este acordo de integração regional, na verdade, só obteve personalidade jurídica de direito internacional quando foi assinado um documento complementar ao Tratado de Assunção, que são vários os documentos complementares, através do chamado Protocolo de Ouro Preto. Isso em 1995, 4 anos depois. Até ali, a manifestação de vontade dos 4 estados manteve-se não estruturada, porque ninguém pode negociar internacionalmente se não tiver personalidade jurídica. Vejam que essa personalidade jurídica não foi um atributo dado pelos outros estados, mas foram os próprios estados que se autoconcederam essa personificação jurídica, dizendo que o Mercosul era também uma organização internacional. E eu vou dizer a vocês que não é uma organização internacional. Por quê? Em primeiro lugar, a organização internacional é uma associação de estados, não é isso? Em segundo lugar, a organização internacional nasce de um tratado. Tudo bem, o Mercosul nasceu de um tratado. A organização internacional precisa ser disciplinada pelo direito internacional público. Tudo bem, sistema intergovernamental. Quarto, o sistema da integração regional no Mercosul precisava, evidentemente, amoldar-se diante daquelas assimetrias que nós falamos, para que ele pudesse dar certo. Então, ele previu coisas lá no Tratado de Assunção que não puderam se implementar. Na verdade, nós escrevemos um tratado, nossos 4 estados, que posso dizer a vocês, era bastante antijurídico, eu poderia dizer. Um tratado que pretendeu dizer que, olha, hoje nós somos tarifa preferencial, amanhã nós seremos um mercado livre, depois da manhã nós teremos um mercado comum. Evidentemente que tudo que foi pré-agendado, nada se realizou. Porque nós não, na verdade, não conseguimos nem ultrapassar o primeiro degrau, que é o livre comércio. Certo? Evidentemente, a união aduaneira imperfeita que alegam os doutrinadores que existe no Mercosul também não existe. E o mercado comum é um sonho que, evidentemente, vai demorar muito tempo para ser construído. Mas vejam que a Europa iniciou o seu projeto em 1950 e só conformou o seu projeto finalmente em 2005, 2006. Então, o perpassar do tempo não significa nada a não ser o prazo necessário para o aperfeiçoamento do sistema. Assim sendo, nós temos ainda que falar que o Mercosul, na verdade, não tem só 4 sócios, ele tem 5 sócios. O 5º membro do Mercosul é a Venezuela. Só que a Venezuela entrou com um grande oportunismo dentro do Mercosul. Foi no tempo do presidente Chávez, da Venezuela, em que se estruturou a ideia dele fazer parte desse bloco. E vejam, a Venezuela, no início do governo Chávez, era um país
que tinham uma grande pujança, principalmente um fator econômico importantíssimo, que era o petróleo. Mas o próprio Chaves, com uma política bolivariana, como diz, ele simplesmente derrubou o sistema. E ele pretendia destruir o Mercosul. Ele queria, na verdade, construir um outro sistema regional de integração em que ele fosse o comandante em chefe, o que não pode ocorrer no sistema de integração regional. O presidente que o sucedeu fez a mesma coisa e está no poder até hoje, inviabilizando o efetivo ingresso da Venezuela no Mercosul, porque o Mercosul aceitou a Venezuela, a integrou ao sistema e depois teve que suspendê-la por não cumprir os compromissos estabelecidos pelo Tratado de Assunção. Então, vejam, por enquanto não houver uma recuperação democrática na Venezuela, porque a democracia é indispensável para um sistema de integração regional, enquanto isso não se recompor, nós não poderemos pensar em retomar o papel da Venezuela dentro do sistema do Mercosul. Ok? Muito bem. E o que é a integração, pessoal? No que se compõe essa famosa integração? Integrar significa liberar todos os produtos comerciais. Liberar toda a produção comercial. Produtos que eu falo são manufaturados, agrícolas, commodities, enfim, tudo que incorpora-se como mercado. E até mesmo os serviços, que são prestados ao nível de liberação e que têm que ser desonerados. Não pode haver a inserção de nenhum plus sobre as moedas, nenhum plus sobre a venda de um produto, porque isso destruiria o bloco. Então, a liberação comercial foi um projeto que, desde 91, foi muito e repetidamente revisado, porque nunca estava dando certo. Aliás, até hoje não dá certo. Há poucos dias atrás, nós estamos vendo que o presidente argentino fechou as fronteiras com o Brasil, aqui na cidade de Uruguaiana, impedindo o ingresso de caminhões brasileiros para a Argentina. Estes caminhões estavam levando a produção brasileira para vender do lado de lá. Enquanto, muitas vezes, o Brasil também fecha as fronteiras com a Argentina e impede a entrada de produtos no Brasil. Isto é absolutamente contrário à integração. Aliás, é o oposto de integração. É a criação de barreiras tarifárias, é a constituição de barreiras não tarifárias. Ou seja, tudo que impedir o livre trânsito do comércio. O que se quer na integração é a liberação comercial total. Entre os produtos negociados pelos países membros, não pode haver nenhuma aresta, nenhuma cobrança superior àquela que foi deliberada. Isso já ocorre na Europa desde 1959. O livre comércio europeu ocorreu de uma maneira factível, rápida e eficaz. Né? Esta ideia de liberar o comércio é simplesmente dizer que esses estados que estão aqui dentro, se não vão operar com a tarifa zero, vão operar todos eles com a mesma tarifa, seja 1, seja 2, seja 3. Ou seja, vai incluir um percentual sobre o produto, enquanto o que se busca, o que se quer é a tarifa zero. Porque aí nós igualizamos todos os estados economicamente. Não sei se concordam com isso. Existem sérios opositores ao sistema da integração regional. O segundo princípio da integração regional, a chamada convergência das políticas macroeconômicas. Sofia, me dá um exemplo de política macroeconômica. Tu é da economia? Administração? Ou para quem? Não. Sou do direito. Tu é direito. Aqui, tu tá, exatamente, sempre esqueço. Ana Carolina, tu é estudante da administração?
Professora, eu sou do jornalismo, pior ainda. Ah, tá, tem mais alunos das outras faculdades do que propriamente. Alguém da administração ou do comércio exterior que está presente aí, que possa me dizer o que é uma política macroeconômica? E quando eu digo convergência de políticas macroeconômicas, né, eu quero dizer que estou informando que todos os países que estão negociando a política têm que transmitir previamente aos seus parceiros todas as políticas que pretendem implantar internamente. Isso chama-se princípio da transparência. Nada pode ser feito escondido um do outro. Ali é um grupo que estabelece um acordo que tem que ser aberto, certo? Então, vejam, juntamente com a liberação comercial, nós estamos falando em reduzir tarifas para chegar ao zero, certo? Mas vejam, a liberação comercial, e volto já em seguida para a convergência das políticas macroeconômicas, a liberação comercial, ela encetou aqui no Mercosul um grave problema. Fizeram uma lista de todos os produtos. E nesta lista, especificou-se que 80% deles não seriam liberados entre si. E ainda criaram-se várias listas de exceções. Ou seja, produtos que nem entraram no projeto e produtos que eram exceções à regra. Ou seja, cada país puxou para o seu lado aquilo que lhe interessava. Porque, se eu negociar isso com o Mercosul e botar uma tarifa zero, eu não vou conseguir negociar lá com a União Europeia. Vamos pensar assim, a nível de Brasil. Não vou conseguir negociar com a China, então vou ter que tirar esse produto fora. Aí o outro país também quer tirar o outro produto. Vejam, então nós estamos até hoje com uma lista de exceções e nós estamos com uma lista de produtos que não estão no programa. E só haverá liberação comercial total quando todos os produtos estiverem liberados. Evidentemente, repito, isso não é fácil, mas é bastante viável se houver vontade política dos Estados, certo? A convergência das políticas macroeconômicas, voltando, certo? É todos aqueles planos de governo, toda a estrutura ou tentativa de evitar efeitos negativos à integração, que são moldados pelo Estado. Ora, eu que estou vendo vocês, nós três aqui, eu, a Sofia e a Ana Carolina. Tem uns que se escondem lá no cantinho, mas nós estamos aqui, né? Vamos imaginar que nós sejamos presidentes de 3 estados. Nós estamos formando um bloco econômico. Este bloco econômico vai apagar essas fronteiras existentes entre nós. Ele vai ser um mercado comum. Ele vai ser um bloco, onde todas as manifestações de vontade são iguais. Então, se eu fizer uma política de governo, como Estado, de forma oculta, em relação à Sofia, e posso liberar apenas para a Ana, eu estou fazendo o quê? Eu estou rompendo a própria finalidade do bloco, eu estou rompendo o princípio de integração. Né? Então, vejam, a comunicação do que eu vou fazer, eu tenho que comunicar a todos. E antecipadamente. O que aconteceu nos anos 90, quando foi criado o Mercosul, pessoal? Provavelmente vocês ainda estavam ou muito pequenos ou nem tinham nascido, mas nos anos 90 houve um desastre de estabilidade no Brasil. Houve um desastre que determinou-se através dos chamados planos econômicos. Estes planos econômicos, né, dentro de um país onde houve confisco, onde houve modificação das regras sem comunicação prévia a ninguém, onde houve a desconstituição de vários acordos feitos, estes planos econômicos que queriam ajudar a aumentar a possibilidade de melhorar o Brasil, esqueceram do bloco.
Isso causou atrito dentro do bloco. Então, vejam, aqui não tem convergência econômica. Nós passamos praticamente 10 anos, dos anos 90 até 2000, né, sem estruturar uma convergência macroeconômica. A Argentina usava a sua política, o Paraguai usava a sua política, o Uruguai usava, e assim por diante. Então, essa convergência macroeconômica não ocorreu. E isso destrói o bloco. Outro princípio básico da integração, então, só somando aqui, né, pessoal? Primeiro, né, o primeiro exemplo é a liberação comercial, o segundo exemplo, a convergência da política macroeconômica, o terceiro exemplo, a tarifa externa comum. Vejam a palavra, tarifa externa comum. Essa tarifa externa comum iniciou no Mercosul em 1995. E ela estabelecia que todos os valores complementares cobrados de importações de produtos de fora do bloco, outros países, certo? Sempre deveria ser uniforme entre todos os seus membros. O que eu estou dizendo? Nós três de novo. Nós três de novo. A política adotada é que ninguém vai criar barreiras para que ninguém crie impossibilidades de integração. Mas nós vamos criar mais do que isso. Nós vamos criar uma tarifa externa comum, uma TEC. Ou seja, se eu for comprar da China, que produto? Vestuário. Ou indústria têxtil. Se eu vou comprar da China tecidos, estes tecidos, segundo a nosso acordo, vai ser negociado com uma tarifa de 5%, tá? Sobre o produto. E isto também foi deliberado pela Ana e isso também foi deliberado pela Sofia. Nós todos, certo, se eu comprar tecidos da China, todos nós cobraremos uma taxa de 5%. Se importarmos, cobraremos 5%. A ideia é chegar ao zero. É não ter taxa nenhuma entre nós. Essa tarifa cobrada, certo? De produtos de fora do bloco objetivam que os produtos de fora do bloco não entrem dentro do bloco e nos prejudiquem, principalmente os produtos que nós todos fabricamos. Vamos pegar o Mercosul. Qual é o produto comum de todos os países do Cone Sul? Arroz, concorda? Soja, pecuária. Estes produtos são produzidos por todos os estados membros do bloco. Então, eu não posso me adaptar a uma ideia de a China entrar aqui e oferecer 2,5% de alíquota inferior à do bloco. Porque aí ela vai furar o nosso acordo. Ela vai desobstruir o caminho que impedia a sua entrada dentro do bloco. Mas o bloco tem que se proteger, não pode assumir essa tarifa. Então, nenhum de nós pode comprar por menos do que este preço. Né? E se comprar por menos, está agindo de forma a violar o tratado que criou o Mercosul. Vejam, com a tarifa externa comum, nós fechamos o bloco, nós blindamos o bloco. Aqui ninguém entra. Mas vejam, nós criamos uma tarifa externa comum com a China, no Mercosul, e o Uruguai comprou da China por valores menores do que a alíquota que nós estabelecemos. Em primeiro lugar, o Uruguai agiu em violenta ruptura do contrato, do acordo conosco que fizemos. Em segundo lugar, o Uruguai comprou esses produtos e fez negociar depois dentro do bloco livremente. Ou seja, cobrou dos seus parceiros comerciais uma alíquota que nem deveria existir. Ora, ocorre que essa tarifa externa comum também só se estrutura e só se formaliza dentro de poucos produtos.
também temos uma lista de exceções. E assim eu vou dizendo que o primeiro passo, livre comércio, não se perfectibilizou, nem o segundo na criação da tarifa externa comum, que é chamada Zona de União Aduaneira. Por que se faz um acordo desses dentro do sistema de integração regional? Em primeiro lugar, para poder granjear competitividade com os produtos externos. Ou seja, como os produtos externos são fabricados em quantidades avassaladoras, os preços desses produtos acabam sendo baratos. Mas nós não podemos comprar esses produtos porque o nosso mercado interno, entre nós, tem que ser melhor do que o deles. Entenderam? E este mercado exatamente vai competir com eles para que eu esteja dentro do mercado internacional com valores, por exemplo, muito melhores do que a China. E por isso nós ganhamos, por exemplo, a adesão de um grande adquirente de produtos do Mercosul, que é a União Europeia. Porque nós conseguimos vender por menos do que a China para a União Europeia. Entenderam? Ou para os Estados Unidos, dependendo das circunstâncias. A competitividade é um dos objetivos a ser alcançados. Vejam que aquele pequeno estado, que era o Paraguai, que não conseguia mandar a sua produção para fora, porque não era integrante do grande clube do comércio internacional, o Paraguai agora se uniu conosco e nós vendemos em nome do bloco. Os produtos do Paraguai também estão aqui, como os do Uruguai, como os da Argentina e como os do Brasil. Toda a produção é encaminhada para este grande contexto. Muito bem. Vamos adiante. Segundo objetivo da integração, preservação das conquistas alcançadas. Ora, eu já falei que o trabalho de integrar é muito difícil. Mas vejam bem, qual é a grande dificuldade que, em geral, ocorre para a gente poder manter estas uniões? Primeiro, um dos grandes fatores é a diversidade de idiomas. Certo? Por exemplo, na União Europeia, isso não ocorre. Quer dizer, ocorre também. Quem é que vai comparar a língua falada por exemplo, sei lá, vamos falar aí em Praga, em relação ao português? Né? Quem é que vai conseguir manter esse nível de negociação entre os dois estados? Nosso caso, a preservação está guarnecida porque nós temos duas línguas, não é isso? O português e o espanhol. Ponto. E, em segundo lugar, um sistema muito parecido em relação a todos os membros. Sistema comercial, sistema agrícola, muito assemelhado. Tanto é que todos esses países que estão agora no Mercosul são os chamados países do Pampa. Tudo é Pampa. Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Né? A preservação desta unidade tem que ser mantida. Porque se cada vez a gente subir um degrau e volta 2 para trás, nós não estamos integrando. Então, este é um outro objetivo. E último, todos os Estados-membros de um acordo de integração estão obrigados a manter uma unidade nas negociações comerciais internacionais com outros estados ou blocos. Tudo que a Sofia decidir, tudo que a Ana Carolina decidir, tudo que eu decidir, certo? É comum, nós decidimos igual, nós analisamos e negociamos da mesma forma. Então, esta unidade das negociações dá tranquilidade àqueles que querem investir no Brasil, o que é uma reclamação muito constante e que vai determinar, né, pessoal, uma evidente a ruptura desse princípio, ou haver uma diversidade de negociações, que foi o caso do Uruguai, que eu falei antes, né? Isso não dá segurança para o comércio internacional. E nós temos que ter segurança. Nós temos que dizer mais do que isso, que a lista de exceções dos produtos
da TEC foram aplicados a um número muito restrito de produtos. Vou repetir. Muitos destes produtos são prorrogados, trancando todo o processo. Diz-se que hoje nós estamos em zona de união aduaneira, que é o segundo degrau. Na verdade, nós nem perpassamos o livre comércio. Dizem que nós estamos de união aduaneira imperfeita. Não é verdade. Porque a grande maioria dos produtos não está onerado com uma TEC. Certo? E, finalmente, a questão dos acordos setoriais, no qual nós temos que oferecer aos estados mais ou menos favorecidos, né, restrições que sejam temporárias para eles poderem se acomodar ou acomodar um setor econômico específico. Né? Geralmente, os estados que socorrem-se dessas vantagens ou desses acordos são aqueles estados mais fracos. Olha, eu não posso determinar agora uma alíquota zero nos meus produtos, mas eu posso oferecer 10%. Aí nós vamos negociar, não, 10% é muito alto, e aí nós não estamos no mercado internacional. Então, quem sabe você reduz para 3%. No fim, a negociação é formulada, é estruturada, e conseguimos unificar a ideia. Então, estes acordos nos setores do comércio internacional têm que ser implementados, têm que ser deliberados. Temos que adotar políticas nacionais, evitando qualquer prejuízo às importações, às políticas aplicadas por outros estados, que é uma distorção das condições do comércio internacional. Vejam, muitas vezes, essas políticas, estes abusos comerciais, que nós chamamos de dumping, ou nós chamamos de subsídios, elas vêm incorporadas dentro do sistema e nos iludem, pensando que nós estamos, na verdade, comprando um produto que é admitido. Né? O que é o dumping? O que são os subsídios? Por que o próprio Estado fornece aos produtores condições, por exemplo, de permanecerem no campo? Vamos ver o setor agrícola. O Brasil tem uma grande vocação agrícola. Eu vou dizer a vocês, de uma maneira bem sintética, que o Brasil, por suas próprias qualidades, por sua própria força emergente, é um país que tem grandes vantagens econômicas em relação até às grandes potências internacionais. Primeiro, temos terrenos férteis. Nós temos áreas de plantação e pastagem muito férteis. Nós temos chuvas praticamente o ano inteiro. Nós temos sol o ano inteiro. Qual é o outro país que está configurando conosco esta possibilidade? Vejam os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não produzem o mesmo percentual que nós produzimos no Brasil? Em primeiro lugar, vocês sabem que ali é um território colocado no hemisfério norte, regiões em que, sobremaneira, são metade do país abaixo da neve. É isso ou não é? E a parte do sul, que é um pouco mais moderada em termos de temperatura, é a desértica. Ou seja, não há uma estrutura para se determinar um grande apoio comercial no comércio agrícola, à medida em que nós não temos condições de manter, como nós no Brasil, nós temos 2 safras por ano de produtos, como arroz e soja, uma de inverno e uma de verão. Eles mal conseguem uma colheita completa, quando não são perdidos os produtos em função das intempéries climáticas. Não é isso? Na verdade, vocês vejam que isso reduz a produção deles e eles estão obrigados a nos darem uma mão, que na verdade não é mão, eles precisam, né? Para que o comércio esteja lá
a agricultura esteja lá, a pecuária esteja lá. O mesmo acontece com a China. Não esqueça que a China é um país mais populoso do mundo. E o grande problema da China é matar a fome de todo mundo que lá reside. Então, o produto agrícola, a carne, em geral, e todos os outros materiais necessários para a implementação de questões de natureza agrícola que podem resolver os problemas da China ou, eventualmente, dos Estados Unidos, estão sediados num país como o nosso, que, apesar de todos os dissabores, das dificuldades econômicas do nosso agricultor, do nosso pecuarista, né, nós conseguimos debelar e conseguimos negociar toneladas de produtos para o mundo. Então, vejam, o que a China faz para nos vender? Ela maquia o seu produto. Ela diz que o produto vai ser vendido por um valor inferior ao custo de, por exemplo, de implantação ou de plantação, se quiserem. Como é que pode vender para o Brasil um produto com valor inferior ao preço do seu custeio? Eu pergunto para vocês, porque vocês estão vendo que isso aqui é, na verdade, uma prática de dumping. Por exemplo, o Brasil entrou em conflito com o Canadá no setor da aviação civil. Por quê? Porque o Canadá alegou que a Embraer do Brasil estava minando com subsídios, desculpem, com dumping, o preço dos aviões brasileiros frente aos dele, que eram da Bombardier, né? A indústria da Bombardier. O conflito Bombardier e Embraer determinou que o Brasil fosse vitorioso na Organização Mundial do Comércio, impondo ao Canadá a exclusão destas providências que ele adotava. Mas depois, restabelecidos, o próprio Canadá ingressa contra o Brasil, alegando que o Brasil também tinha a utilização de subsídios, ou utilizava-se de subsídios, no Japão, onde fornecia possibilidades de empréstimos financeiros para o setor agrícola, certo? Desculpe, para o setor da aviação civil, a valores muito inferiores a título de juros que são aqui praticados. Então, vocês vejam, na verdade, nós estávamos criando uma fórmula fantasiosa de vender os nossos produtos pela oferta de uma outra vantagem, que era os empréstimos. E aí, o Canadá foi vitorioso, certo? Então, nós temos que abandonar esse tipo de políticas que, verdadeiramente, destroem a integração regional. Vamos lá. Bom, então, estruturada isso, eu quero dizer a vocês que o Mercosul, e nós estamos falando do Mercosul especificamente, o Mercosul criou a estrutura necessária para administrar este sistema. Porque o que eu vou administrar no Mercosul não é a mesma coisa que eu administro no Brasil. Né? Eu tenho que criar um setor que vai administrar essas políticas do Mercosul. E isto foi feito através de grupos ou conselhos que foram criados para desenvolver essas políticas. Assim, por exemplo, o Conselho Mercado Comum, ou, em outras palavras, CMC, Conselho Mercado Comum. O que é o Conselho Mercado Comum? É o mais importante órgão administrativo do Mercosul. Eu estou dizendo que o Conselho é onde estão, ou onde participam os chefes de Estado, os ministros das Relações Exteriores e o ministro da Economia de todos os estados. Ou seja, um grupo eminentemente político. Eminentemente político. Repito, presidente da República. Repito, segundo, os ministros das Relações Exteriores e o ministro da Economia, destes 4 estados.
eles administram o Conselho e eles ditam a política do Mercosul. O que vai ser feito agora? Por exemplo, vamos retirar um produto da lista de exceções para liberá-la no comércio internacional. Isso é uma política. Foi deliberada e foi aceita, vamos imaginar. Então, vejam, é o órgão que toma as decisões sobre integração, de acordo com a política que eles vão adotar. É um órgão de natureza diretiva. O Conselho Mercado Comum, então, como eu já referi, é composto por representantes estatais, ministros das Relações Exteriores, ministros da Economia e presidente da República, ou chefe de Estado. Na prática, são eles que lideram as negociações através dos seus presidentes da República. Porque na hora de assinar o acordo internacional, embora eles tenham negociado tudo por fora, quem aparece é o presidente da República. A função do Conselho é estabelecer a personalidade jurídica do Mercosul, certo? Mundo afora, estabelecendo o que nós fazemos, o que nós temos de vantagens, quais as vantagens, quais os nossos preços, ou seja, propagandeando, em outras palavras, o nosso poder de mercado para que os mercados estrangeiros tenham interesse em buscar aqui aquilo que precisam. Este, então, é o órgão de aconselhamento, é o Conselho de Chefes de Estado. Depois deste conselho, nós vamos ter o chamado Grupo Mercado Comum. Este é um outro conselho, Grupo Mercado Comum, também chamado de GMC. O GMC, vejam bem, é o órgão executivo do Mercosul. Porque enquanto o Conselho declina a política que vai ser adotada, o órgão chamado Grupo Mercado Comum é o que executa a política, como se fosse um chefe de Estado. Ou seja, ele implementa todas as políticas regionais. E coloca em plano efetivo e concreto. Como é que se compõe este grupo? Vejam de novo, os ministros das Relações Exteriores, os representantes dos bancos centrais de cada um dos estados e o representante do Ministério da Economia de cada um desses estados. Novamente, um grupo político, capitaneado pelo presidente da República ou pelo primeiro-ministro, dependendo do sistema. Qual é a função do Conselho? Em primeiro lugar, a função do grupo nós estamos falando, GMC. A função principal do grupo é propor melhorias para a integração, dar manifestações de vontade e aquilo que entendem importante para o Mercosul. Segundo, adotar resoluções em matérias financeiras e orçamentárias. Tudo que diz respeito ao dinheiro que circunda o Mercosul. É o grupo que, na verdade, adota políticas de natureza derivada e que vai, na verdade, estruturar aonde aplicar os recursos. E, finalmente, a função do grupo é supervisionar a chamada Secretaria Administrativa, que é um órgão de assessoramento, burocrático e eminentemente vinculado à ideia de complementação das atividades do Conselho e do grupo. Depois nós temos alguns órgãos que são órgãos de assistência do Mercosul. Estes órgãos de assistência são denominados, primeiro, Comissão de Comércio do Mercosul, CCM, Comissão de Comércio do Mercosul. Este órgão é o órgão de controle na aplicação das políticas comerciais feitas entre Estados para o funcionamento específico da União Aduaneira. Aliás, essa Comissão de Comércio do Mercosul, exatamente por serem políticas de fácil implementação, são os que são mais empregados. Aliás, as grandes atividades da Comissão de Comércio
superam todas as atividades do conselho e do grupo, que são superiores a ele. Tem também como função revisar e acompanhar políticas comerciais comuns entre o bloco. E podem também revisar o valor da TEC para mais ou para menos, de acordo com as necessidades do bloco. TEC, não esqueçam, tarifa externa comum. Depois nós temos uma chamada Comissão Parlamentar Conjunta. Pessoal, tudo isso está lá no slide que vocês vão ter, tá? Não se preocupem muito. Esta Comissão Parlamentar Conjunta, ela, na verdade, funciona como uma espécie de apoio indispensável para que os estados criem normas idênticas do Mercosul e, com isso, consigam ser implementadas. E depois não sofram restrições lá no Congresso Nacional do Brasil, do Uruguai, do Paraguai ou da Argentina. Então, este órgão é o responsável pela aplicação dessas políticas e funcionamento da União Aduaneira, tem o compromisso de revisar e acompanhar políticas comerciais comuns dentro do mercado. A Comissão Parlamentar Conjunta é um órgão de arquivo, como se fosse um grande arquivo do Mercosul, onde todos os instrumentos legais do bloco estão devidamente depositados. Todos os tratados que criaram e que estruturaram o Mercosul. Só rapidamente, porque nós não pretendemos também trazer a vocês todas as noções, e nós estamos aqui simplesmente dando algumas pinceladas, o Tratado de Assunção foi implementado com mais de 28 protocolos complementares. Protocolo de Ouro Preto, Protocolo de Brasília, Protocolo de Olivos, Protocolo de Assunção, enfim, nós temos 28 que são exatamente aqueles que vão atualizando a política do Mercosul. Já o Tratado da União Europeia é um só e permanece íntegro, sem nenhum complemento, a não ser quando absolutamente necessário. Então, quando foi feito o chamado Protocolo de Ouro Preto, que ampliou os poderes do Conselho e da Comissão, e quando o Mercosul assumiu o papel de organização internacional, ela, na verdade, essa comissão tinha como objetivo o quê? Buscar, analisar e estruturar as políticas internas dos estados e tentar convencer os parlamentares do Congresso Nacional a aprovarem essas medidas e a elaborarem leis que admitam estas políticas. Vejam, é um órgão de convencimento. Só que o grande problema, este organismo, que é o Conselho Parlamentar Conjunto, não tem poder decisório também. Não pode decidir nada. E se não pode decidir nada, os parlamentares estão dando pouca chance para que eles possam pretender alguma vantagem. A sede dessa comissão parlamentar é em Montevidéu, e, basicamente, ele publica decisões tomadas, organiza a logística de reuniões, informa medidas de cada país, incorporação no direito interno, registro de listas nacionais e árbitros especialistas. Só para complementar, pessoal, quando essa comissão conjunta parlamentar busca a unificação das políticas do Mercosul junto aos Estados-membros, mais precisamente junto aos parlamentos, ela está, na verdade, exercendo um papel bem importante. Só que, repito, esta política não tem sido implementada de maneira nenhuma, porque os estados não estão responsabilizando-se por este tipo de atuação que, na verdade, pretenderia a ampliação da integração. Por isso, mais uma razão para que haja um órgão decisório supranacional. Pessoal, chega, que eu já falei muita coisa hoje. Espero que vocês consigam ter pego um pedacinho de cada coisa. Eu também não vou exigir de vocês um conhecimento, e vocês têm uma grande chance de analisar e até me questionar acerca de algum material que eu estou entregando a vocês, dos livros, e questionamentos
porque a semana que vem estamos apresentando a segunda prova, certo? Vocês têm um período, e vejam mesmo que isso mudou, agora é 3 dias para entregar a prova. Não é mais uma semana como foi antes, certo? Essa prova vocês levam, vocês elaboram a prova, me devolvem a prova. Vamos fazer o mesmo sistema, né, pessoal? Questões objetivas. Isso acho que ajuda bastante também. Mas essa chance faz com que vocês tenham todo o material necessário para poder responder. Nós vamos falar na próxima aula, independentemente da apresentação do trabalho, que vocês vão levar, sobre o encerramento da questão da integração com a União Europeia. Ok? Perguntas? Dúvidas? Eu tenho uma, prof. Vamos lá. O senhor tinha falado que o Mercosul ele se constituiu como organização internacional e por isso teria personalidade jurídica internacional. Mas isso é regra nos blocos econômicos ou só nos de integração mais avançada? Vejam bem, quando é que existe se buscar adiante ali a informação acerca do que é uma organização internacional, você vai ver, primeiro, é uma associação de estados, concorda? O Mercosul é uma associação de estados. Segundo, ela se origina num tratado internacional. O Mercosul não se originou num tratado internacional? Sim. Terceiro, é disciplinada pelo direito internacional público. Óbvio, se foi um tratado, é direito internacional público. Os objetivos perseguidos são idênticos, são os mesmos, certo? Tem princípios de permanência e estabilidade, é o que se busca manter para sempre. Agora, o que falta, segundo o meu ponto de vista, eu disse que eu não concordava, né? E acho que talvez eu não tenha complementado. Eu não concordo porque, para haver uma organização internacional, ela tem que ter autonomia, ou seja, autonomia decisória. O Mercosul não tem autonomia decisória. Teríamos que ter, assim, lá, digamos, lá em Assunção, o Palácio do Governo do Mercosul. A partir de lá, ou o Parlamento do Mercosul. Vocês veem que o cidadão que reside no Mercosul não tem voz no Mercosul. Ele não é nada no Mercosul. É só um órgão político. A União Europeia tem o Conselho da Europa, que é um órgão de representação de todos os Estados-membros, e, segundo, tem um Parlamento Europeu. Um Parlamento Europeu, só para que eu não esteja dizendo alguma coisa indevida, o Parlamento Europeu possui 500 deputados. Esses 500 deputados são eleitos pelo voto popular, como se fosse um governante, como se fosse um deputado, como se fosse um senador. Eles elegem para o Parlamento da Europa, o Parlamento Europeu, pessoas que residem no bloco. E só se faz a lei comunitária com a união dos políticos com o povo. Certo? E isto estabelece toda a diferença que nós nem temos representação do povo. Falou-se esses dias, numa outra aberração jurídica, de que o Mercosul vai implementar agora um parlamento. Eu disse, como vai implementar um parlamento se nós nem temos mercado comum? Certo? O parlamento é só digno de observação quando existe autonomia para o bloco. E é por isso que eu digo, o Mercosul não dispõe de autonomia, portanto, não é uma organização internacional. Isso eu aprendi com a minha orientadora de dissertação de mestrado ainda, a professora Marta Olivais. A doutora Marta Olivais é formada na uma universidade francesa, onde estudou tudo a respeito de integração regional. Então, ela diz assim, sem autonomia não há liberdade. Dizem-se que basta botar num tratado que o Mercosul é uma organização, já virou organização. Não. Organização tem que ser de fato. Se não tem autonomia, não tem organização. Por isso que eu excluiria a ideia da organização para o Mercosul. Entendeu, Sofia? Entendi, sim, prof. Obrigada. De nada. Ana, alguém mais? Perguntas? Ninguém mais? Só deixa Eu só queria saber, professora, a data do trabalho é dia 22, como está no cronograma? Olha, só me diga, dia 22 não é a próxima semana, é na outra ainda, né?
É, na outra. Houve uma alteração, eu vou até confirmar, porque na Faculdade de Direito é assim, é 3 dias. Eu não sei se na faculdade de vocês ainda continua sendo uma semana, mas para mim não tem nenhum problema. Mas eu tenho que conversar com a coordenadora geral. Não, eu só queria saber em que dia que ele vai estar disponível mesmo, era só para Na conferir. próxima aula. Já na próxima Tá, aula. a partir da próxima aula ele está disponível daí por Na 3 verdade, dias. naquele dia da próxima aula é daqui a 7 dias, é 22, é isso? Não, que dia é? Daqui a 7 dias é? Hoje é 9, 8? Hoje é 8. Dia 15, né? Não é dia 15? Daqui a 7 15. dias. Dia 15 eu estou entregando trabalho. Tá? Mas aí eu trago Tá, daí tem o dia 15 até o dia 18. 18, em princípio é isso, mas se for alterado eu já comunico a vocês. Tá bom. Deixa eu falar com a coordenadora. Professor, na escola de negócios é uma semana. É uma semana. Tá, eu confirmo de qualquer maneira, e se for uma semana, antes mesmo, quando vocês receberem a prova, vai estar escrito ali, prazo para entrega tal, certo? Já foi consultado com os devidos professores. Deixa eu ver aqui, depois da Amanda, Ana Carolina, Gabriele, Jonathan, Cauane, Natália, Pedro, Sofia, Vinícius e Vem. Tá, ok? É isso? Agradeço a presença, embora vários microfones fechados e várias câmeras fechadas, mas, de qualquer sorte, eu tenho certeza que vocês vão me, ao menos, escutar na gravação que é feita, né, pessoal? Vamos, então, dar uma analisada em qualquer dúvida. Se quiserem me questionar alguma coisa, eu fico à disposição também, certo? A partir daqui. Uma boa noite para todos e até a próxima aula, então, certo? Muito Boa obrigado. Obrigada, Também, professor. boa noite. Obrigada, Soro. Boa noite. Boa noite, tudo de bom? Professor, Quem tá falando? sobre... Wei, eu. Wei, eu olhei a tua nota hoje, Wei. Sim, é por causa eu não sabe teu e-mail, daí eu não consegui de mandar a prova. Pois é, não, mas eu já... Tu tem um 7 e um 6, se eu não me engano. Mas o 6 é o trabalho. Não, a prova tem uma A prova é questão 7. A prova é 7. Mas de... você não me mandou, Will. Eu não vi. Você mandou essa prova? Não, eu não mandei. Eu não estava por... Tá, eu Faz o seguinte, manda assim, ó, ricardo@cubult, tá? .com.br. Aí não tem como errar. Tá bom. Estou te oferecendo meu e-mail particular. Tá? Não, professor, eu vi aqui no plano de ensino. Pode ser por aqui? Aham. Tá bom. Pode colocar também no e-mail institucional, qualquer um dos dois. Não tem problema. Tá bom. Tá bom. Tem que ser órgão onde tu consiga colocar lá dentro, certo? Tá bom. Obrigado, professor. Abraço, tudo de bom.